Não peça demissão para estudar para concurso público. Se você está naquela dúvida de entre pedir ou não pedir demissão para livrar mais tempo para você estudar para concurso público, eu queria deixar a minha dica aqui. Eu acho que não vale a pena você pedir, eu vou explicar melhor nesse vídeo. Eu tive que fazer essa reflexão lá atrás, quando eu estudava para concurso, porque eu era engenheiro, trabalhava 43 horas por semana na iniciativa privada, e eu queria estudar para o concurso da Receita Federal. Então eu tive essa dúvida, né? E eu acabei optando por não pedir demissão. Quero explicar um pouco sobre o meu caso, mas por que eu estou falando desse assunto agora? Porque eu estou vendo muita gente sentindo na pele agora as consequências de ter optado por pedir demissão. Tá? Pessoas que estão estudando para o concurso nacional unificado, pessoas que estão estudando para o concurso unificado da Justiça Eleitoral, o TSE unificado. Por quê? Esses concursos estão enrolando, cada um por motivos diferentes, mas estão enrolando mais tempo do que as pessoas esperavam, ou do que a grande maioria, pelo menos, esperava, né? E isso faz com que o planejamento financeiro que as pessoas tenham feito não funcione tão bem, tá? E o que acaba acontecendo? Planejamento financeiro, pô, as economias ali vão sendo gastas, né, mais do que a pessoa esperava. Isso naturalmente gera uma ansiedade, isso gera uma preocupação que efetivamente afeta a saúde mental, afeta a saúde emocional, né? Além disso, isso pode forçar que a pessoa tenha que voltar de qualquer forma para o mercado de trabalho, voltar a fazer alguma renda de qualquer forma, e geralmente esse retorno não vai acontecer para uma posição equivalente à que a pessoa tinha. Vai geralmente esse retorno vai acabar sendo para uma função pior, para uma remuneração pior, ou mesmo para um trabalho autônomo, enfim, nada muito certo. A coisa geralmente tende a piorar nessa situação. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. A primeira coisa que eu acho que tem que estar bem claro na sua cabeça, e talvez para mim seja o principal motivo, né, pelo qual eu defendo isso daqui, é o fato de que dá para passar em concursos de alto nível trabalhando. A verdade, quando você olha as estatísticas, quando você olha o conjunto de aprovados de concursos relevantes, você vai ver que grande parte deles trabalhava enquanto estudava. Durante toda a preparação, a pessoa trabalhava. Tá? Eu estou falando, por exemplo, do último concurso de auditor do Tribunal de Contas da União, concurso para ganhar R$ 23.000 por mês, concurso com um monte de matérias para estudar. E quando você olha, a gente fez uma pesquisa efetivamente com os aprovados do último concurso do TCU, você vê que a maioria dos aprovados trabalhava, e mais do que isso, estudava em média 4 horas por dia, tá? Durante o pré-edital ali, né, antes do edital sair, e depois que saiu o edital ainda tentaram aumentar ali para uma média de 5 horas. Claro que tem gente que fazia mais, gente que fazia menos, mas era por aí, não era que a pessoa estudava 8 horas por dia, a pessoa passava o dia inteiro estudando, não. São pessoas que trabalhavam num período do dia e estudavam em outro período do dia. Tinha que cortar alguma coisa? Claro que tinha que cortar um pouco do sono, tinha que cortar de atividade de lazer, tinha que cortar uma série de coisas, mas dava sim, dava para administrar as duas coisas. Tá? O meu caso é também um exemplo, não só o meu caso, mas vários colegas meus que passaram na Receita Federal, e eu consegui, né, fui aprovado tanto para auditor como para analista, trabalhavam e estudavam, tinha que conviver com as duas coisas. Eu já até fiz um vídeo aqui no meu canal, onde eu falei um pouco mais sobre essa minha experiência, né? Não quero ficar tanto em cima dela aqui. Mas eu acho que esse ponto tem que ficar muito claro para você. Dá sim para passar em concurso de alto nível, mesmo que você trabalhe, mesmo que você não tenha aquela carga horária que você acha que é necessária para conseguir a aprovação em um concurso de alto nível. Então, isso por si só já faz com que você realmente repense se pedir demissão realmente é uma boa para você. Quando você pede demissão, você acaba gerando uma pressão desnecessária para você. Você acaba gerando uma pressão de tempo, talvez se você estivesse trabalhando, você não teria, ou pelo menos não teria no mesmo nível, né? Porque uma vez que você pediu demissão, o relógio começa a correr, né? Você tem que, ou melhor, você começa a correr contra o relógio, porque fica uma situação que, poxa, você deve ter um planejamento financeiro, você tem umas reservas, você certamente não quer consumir todas as suas reservas, então você fica numa situação que, poxa, eu preciso passar, mas eu preciso passar logo. E aí, quando começa a acontecer de concurso atrasar, de concurso ter prova remarcada, né? Quando começa a acontecer
de eventualmente você não ser aprovado, porque eu acho que é muito importante ter isso bem claro. Por mais que você estude bem, por mais que você estude bem, isso não é garantia de aprovação. Não é garantia de que você vai passar lá no seu primeiro concurso, não sei o quê. É claro que se você fizer mais concursos, continuar fazendo, a chance de você acabar sendo aprovado é maior, mas não há garantia nesse sentido. Então, você tem que pensar na possibilidade de, mesmo fazendo um estudo muito bom, você não conseguir a aprovação. Tem que estar bem claro. Ou, mesmo que, vamos imaginar, beleza, conseguiu a aprovação, só que até a nomeação pode demorar bastante. Tá? Em particular, no caso lá do TSE unificado, nos tribunais, isso aí é muito comum. A pessoa passa, ela é nomeada às vezes depois de 1 ano, depois de 2 anos. Né? No concurso, no CNU, no Poder Executivo, a coisa geralmente é um pouco diferente, as nomeações tendem a acontecer mais rapidamente, mas ainda assim, tá? Eu só pedi demissão da Receita Federal depois do meu curso de formação. Eu já tinha passado no concurso, eu fiz o meu curso de formação, tirei férias e ainda queimei mais uns dias lá, porque as minhas férias não eram suficientes para o curso de formação, mas não perdi meu vínculo com a empresa. Eu só fui realmente sair da empresa depois do meu curso de formação, porque eu já estava muito próximo de ser nomeado. Tá? E ainda assim fiquei meio que naquela, porque por um tempo ali de alguns dias eu fiquei meio no limbo. Tá? E estou assim, tomara que não dê nada errado com a minha nomeação. Talvez eu pudesse ter esperado até um pouco mais. Mas a verdade é que a gente tem que ser muito cuidadoso quanto a isso. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante você considerar é que se você está trabalhando, você pode investir parte dos seus recursos em uma preparação de mais qualidade. Porque, sim, como em várias outras áreas da vida, dinheiro ajuda, né? Dinheiro ajuda. Você poder comprar um material melhor, você poder comprar mais de um material para que, poxa, nessa matéria aqui eu estudo. A ideia não é que você estude a mesma matéria com vários professores, mas a ideia é que às vezes você, poxa, não, essa matéria eu vou estudar com esse professor aqui desse curso, porque eu acho melhor, eu me identifico mais. Nessa outra matéria aqui, eu vou pegar desse outro professor, assim por diante. Você ter essa opção de adquirir mais cursos, você ter a opção de adquirir um serviço de mentoria, como o meu. A propósito, o WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Né? É claro, são coisas que custam um certo valor, mas se você está trabalhando, às vezes você consegue custear. Se você tivesse desempregado, você ia pensar 2 vezes. Pô, será que eu gasto dinheiro com esse tipo de coisa? Não gasto? Você vai ficar querendo economizar aqui e ali e não vai investir na sua preparação. Né? E quando eu falo investir na sua preparação, pô, investir num ambiente de estudo legal para você, uma mesa legal, uma cadeira legal, que você vai ficar muito tempo sentado, eventualmente um computador ou um tablet legal para você fazer o seu estudo, ou mesmo, não, poxa, eu prefiro imprimir material, pô, é caro imprimir, e realmente é caro imprimir esses materiais, mas, pô, estou trabalhando, posso gastar um pouco do meu salário com isso, né? É muito melhor você fazer esse tipo de coisa do que você pedir demissão e aí ficar naquela situação assim, caramba, eu tenho que economizar em tudo porque eu não sei quanto tempo vai levar aqui essa minha preparação e assim por diante. E aí tem uma coisa, né? Tem gente que vai virar para mim e vai falar, não, professor, mas assim, eu odeio o meu trabalho, eu odeio o meu trabalho, né? Eu preciso sair de lá. Às vezes a coisa está tão ruim que está realmente consumindo tanto da saúde mental da pessoa que eu não quero entrar nesse nível mais extremo, tá? Mas assim, vamos imaginar que você é só do tipo que odeia o trabalho igual várias pessoas por aí. Poxa, que tipo de situação, e de certa forma, eu não odiava, eu gostava do meu trabalho, mas tinham coisas que aconteciam que eu não gostava nem um pouco, que me deixavam chateado. Toda vez que acontecia uma dessas coisas que me deixava mais chateado, eu chegava em casa com mais gás para estudar. Eu chegava em casa pensando, caramba, eu tenho que estudar mesmo, eu vou estudar até mais, porque eu preciso sair daquele negócio. Eu preciso passar na Receita Federal, e eu quero passar logo. Tá? Então, assim, eu acho que é por aí. Outro caminho, você pensar no concurso escada, sabe? Você, poxa, não, eu realmente odeio meu trabalho, tá bom, então eu vou tentar primeiro passar no concurso, mesmo que seja a mesma remuneração que eu ganho, às vezes até um pouco menos, mas no serviço público, para que eu vá lá para o serviço público, minha vida fique um pouco mais tranquila e eu continue estudando para outro concurso. Tá? Então, tenta pensar, existem concursos que vão te permitir uma transição um pouco mais rápida, para que depois você se prepare para outros concursos. Tá? Então, considere isso, mas simplesmente sair eu acho uma medida muito drástica.
Outra coisa, né? Às vezes você vai virar para mim e vai falar assim que o seu trabalho consome todo o seu tempo, não sobra tempo para estudar, porque você tem uma rotina diferente, você trabalha demais, não sei o quê. Eu acho que você precisa, numa situação como essa, você precisa, na verdade, rever a sua rotina, rever as suas prioridades. Porque, às vezes, quando você reavalia a sua rotina, você encontra o tempo que você precisa para estudar, tá? Pode ser que você gaste muito tempo no trânsito. Será que não dá para estudar quando você está no trânsito? Às vezes é o jeito. Às vezes é o jeito. Caramba, professor, eu tenho um aluno meu mesmo da mentoria que ele gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar ao trabalho. Eu falo para ele, cara, não tem jeito. Você tem que usar esse horário para estudar. De que jeito? A gente conversa, a gente procura encontrar formas que façam sentido, né? Porque quando você está no trânsito não dá para estudar de qualquer forma e tal. Mas nós precisamos usar esse tempo, é muito tempo parado, é muito tempo todo dia. Precisamos guardar as férias para usar num pós-edital. Enfim, tem uma série de coisas. Às vezes você tem que dar uma olhada no restante da sua rotina mesmo e tentar ir se livrando de tudo que está consumindo seu tempo, para que você possa dedicar todo o tempo que você não está trabalhando, você tentar dedicar o máximo possível daquele tempo para estudar. Evidentemente, tem outras coisas que não dá para deixar de fazer, mas reorganizar a sua rotina para que o estudo seja uma das prioridades da sua vida, né? E assim, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, é claro que para toda regra tem uma exceção. O que eu estou tentando falar aqui é o que eu entendo que é a regra. A regra é não peça demissão. Mas tem exceções? Claro que tem exceções. Você pode ter uma situação onde alguém te banca, né? Pô, sou casado, sou casada e meu cônjuge me banca, então a gente está numa situação mais tranquila, eu posso me dedicar a estudar. Legal? Tá? Mas mesmo pessoas nessa situação, volta a pegar alunos nessa situação, que se sentem mal, né? Porque estão sendo bancadas pelo cônjuge e ficam naquela, pô, caramba, eu quero passar logo, eu quero ter o meu dinheiro, enfim, eu quero, sabe? Tem essas situações, você tem que avaliar quanto disso te incomoda, quanto não te incomoda, tá? Tem que considerar essas coisas. Tem aquele outro caso extremo que eu falei, né? Quando você tem um trabalho que ele é tão, tão, tão ruim assim que ele realmente está prejudicando para valer a sua saúde. Aí também é uma questão, às vezes, de procurar um profissional e conseguir uma licença, alguma coisa nesse sentido, né? Se realmente esse é o problema. Mas, enfim, são reflexões que eu gostaria que vocês tivessem, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Tá já? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser entrar na minha mentoria, manda mensagem para a minha equipe, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Valeu, pessoal.